Nesse períodozinho de confinamento, eu tenho feito uma experiência bastante interessante, que é a de todos os dias enviar uma pequena reflexão à luz da palavra de Deus do dia. Isso tem sido muito rico, do ponto de vista do retorno que eu recebo das pessoas. Por exemplo, na leitura de ontem, ela termina com a narração de uma injustiça profunda cometida contra Nabó. E aí, naturalmente, nesse retorno que eu recebi das pessoas, um deles me chamou a atenção, porque o retorno de uma senhora, inclusive, disse assim: e aí, padre, vai ficar por isso mesmo? A mulher tramou para satisfazer o capricho do marido, a morte do outro lá, que só não quis vender a vinha dele, porque ele percebia que ele estava afetivamente muito ligado. Aquela era a terra que ele tinha recebido dos pais, então ele tinha profundo carinho por aquela terra e não queria vender. E o rei caprichosamente queria comprar, ofereceu o dinheiro, ofereceu uma outra vinha melhor, mas o Nabó não quis vender. E o rei ficou triste, fez biquinho. O texto até interessante diz que ele foi deitar, ficou triste, ficou sem comer e virou com a cara para a parede. Uma cena que a gente conhece bem, na estrutura do mimimi, do mimado. E aí a mulher disse: vou dar um jeito nisso para você. E a mulher providenciou uma situação de modo a incriminar Nabó. Jezabel fez isso e ele acabou morrendo. Então o texto de ontem diz assim: e ele morreu, e aí, tendo ele morrido, então o rei Acabe foi lá, tomou conta da vinha de Nabó, não gastou o dinheiro para comprar, nem teve que dar outra vinha no lugar, e tudo certo. E aí, por isso eu recebia o retorno dessa pessoa dizendo: e aí, padre, é assim mesmo que vai acabar isso aí? Quando eu mandei a reflexão de hoje, cedo, aí ali, exatamente a leitura que nós acabamos de ouvir, O profeta Elias vai lá na Samaria, exatamente na terra de Nabó, onde ele era rei, pede uma audiência e diz a Nabó tudo que vai acontecer com ele, A imagem é muito forte, porque Elias diz assim, os mesmos cães que lamberam as feridas de Nabó vão lamber as suas feridas, e a de sua mulher, e a de sua família. E aí, ali ele se dá conta, Acabe, do quão ele tinha sido cúmplice, Ele permitiu que a mulher planejasse tudo, ele foi com certeza cúmplice, e da responsabilidade do que ele tinha feito. Mas eu acho que o interessante da palavra de hoje é perceber, em primeiro lugar, mesmo depois disso tudo, da injustiça cometida contra Nabote, por Acabe e Jezabel, tem um fato que muda o plano inicial da vontade do nosso Deus em relação a Nabó e Jezabel, Acabe e Jezabel, que é o arrependimento de Acabe. Acabe mostra sinais sinceros, profundos de arrependimento. Dado este arrependimento, o Senhor recua naquele plano inicial. Não que a justiça em relação a Nabó não seja ou não seria feita, ela será feita, mas algo muda pelo arrependimento de Acabe. Há uma mudança no coração do Senhor quando ele encontra em Acabe um sincero e verdadeiro arrependimento. Vamos lá, que nós estamos vivendo um tempo de confinamento, E eu penso que o injustiçado,
aquele que de alguma forma experimenta que ele está só e que a injustiça está se abatendo sobre ele, ele vive sim uma espécie de confinamento psicológico. A sensação de não poder fazer nada, a sensação de não poder realizar nada sem desagradar o nosso Deus, para que a justiça se estabeleça ou a justiça se concretize. E eu entendo que no primeiro ponto da nossa reflexão de hoje, na resposta que o Senhor dá através do profeta Elias, existe uma certeza de que o nosso Deus é refúgio para todos os injustiçados. No Senhor, toda a nossa justiça. Ao longo de toda a nossa vida e até a hora de nossa morte, no Senhor a nossa justiça. O nosso povo até diz isso de uma maneira muito interessante, quando diz assim: a justiça divina até tarda, mas não falha. No Senhor a nossa justiça. Então, o primeiro ponto da quinta promessa, que é o nosso tema da reflexão de hoje, é exatamente este, de que o Senhor é nosso refúgio, nosso seguro e nossa justiça. Talvez esse período de pandemia tenha nos feito ainda mais refletir sobre essa certeza de que o Senhor é nosso refúgio, nosso seguro. Este tempo nos colocou um pouco mais sozinhos, conosco mesmos e com o nosso Deus. O que nós temos feito com isso exatamente não sei, pode ser que para alguém isso esteja fazendo um bem enorme e para outros não. Antes da missa conversava com o padre Adriano acerca desta situação e os dois nos colocamos em acordo no que diz respeito ao bem que essa experiência pode realizar, pode fazer acontecer para nós. O bem que eu vejo é o reconhecimento de que tudo é incerto nessa vida, né? Nosso seguro, nosso refúgio na vida e na morte é o nosso Deus. E esse seria então o nosso primeiro ponto de reflexão. Mesmo quando nós não podemos fazer justiça, fazer a justiça acontecer, quando não podemos oferecer ou mesmo ser socorro, nosso refúgio, nossa segurança é o nosso Senhor. O refúgio de Nabote foi o Senhor. E até para Acabe, arrependido, arrasado pela consciência do que fez de errado, o Senhor também se fez refúgio. Como o evangelho de hoje diz que ele faz chover sobre bons e maus, então para os bons e para os maus, e isso desafia a nossa capacidade de julgamento. A capacidade humana de julgamento é muito limitada, então a gente é muito pautado pela justiça definida como dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que está mais perto da lei de Talião do que propriamente da misericórdia divina. Por isso a gente tem dificuldade de entender que para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos, o Senhor é refúgio. E o tema de hoje, nosso primeiro tema é quinta promessa do coração de Jesus: serei refúgio e seguro na vida inteira e até a hora da morte. Estarmos confinados tem nos ajudado, se a gente tem aproveitado do ponto de vista espiritual da melhor maneira e psicológica também, esse isolamento
tem nos ajudado a enxergar que Ele é nosso refúgio. Uma musiquinha que há um tempo atrás o pessoal cantava nas igrejas, né? Só Deus não passará, só Deus permanecerá. Essa é a ideia. Só Ele não passará, só Ele permanecerá. E o que é mais desafiante para nós, faz chover sobre justos e injustos. É refúgio para o justo e refúgio para o injusto arrependido. Refúgio para o que é, do ponto de vista dos mandamentos, reto, e refúgio para aquele que não é reto, mas está sinceramente arrependido, querendo voltar, como foi o caso de Acabe. Um segundo ponto interessante para a nossa reflexão é exatamente o que talvez o texto nos ajude nessa linha do faz chover sobre bons e maus, né? O Senhor é sempre fonte de bênçãos. O desafio que a palavra, o Evangelho nos faz, sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito, não exclui o fato dele fazer chover sobre justos e injustos. Ou seja, ele nos chama à perfeição, mas derrama condições disto sobre todos, permanentemente. O Senhor é o que lança bênçãos abundantes sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos empreendimentos, indistintamente, sobre todos. A diferença do justo e do injusto é que, por exemplo, o justo olha para o trabalho e o entende como uma bênção. Então ele olha para a experiência do trabalho, ele experimenta o trabalho e se sente abençoado, vive em paz, caminha para o céu. O injusto, ele olha para o trabalho e ao invés de experimentar este trabalho como bênção, ele prefere entendê-lo como castigo. Em vez de caminhar na alegria de ser abençoado e perceber que aquele trabalho santifica, ele caminha pela dor de quem se sente castigado e ainda está insatisfeito e ainda não se sente realizado, quiçá até se sinta injustiçado pelo trabalho que tem. Vejam só, da parte do nosso Deus, o que Ele faz é derramar bênçãos. Mas a justiça ou santidade, como sugere, ou perfeição, como sugere o Evangelho de hoje, ou a ausência da justiça, nos faz experimentar a vida como bênção ou experimentar a vida como castigo. Não sei se aqui eu estou me fazendo entender. Nós conhecemos pessoas que têm pouco, mas consideram este pouco bênção suficiente para encontrarem felicidade e caminharem para o céu. Conhecemos outras que têm mais, mas não conseguem olhar desta forma. A prática da injustiça distorce a percepção que a gente tem da vida, e a gente passa a se tornar cego, ou gravemente míope, ou incapaz de entender como bênção o que é bênção, e a gente abraça como castigo, ou pelo menos assim como indiferente. Aqui existe um convite exatamente para a gente, entrando no Evangelho de hoje, perceber que da parte do nosso Deus, Ele é, como diz a sexta promessa, aquele que lança bênçãos abundantes sobre os nossos trabalhos e empreendimentos. Talvez esteja de minha parte faltando a prática da justiça ou da perfeição, como diz o texto do Evangelho de hoje no versículo 48, que abre os olhos para enxergar
eu estou sendo abençoado. E não segue para essa percepção e, ao contrário, prefira olhar sobre uma outra ótica, que é a ótica do cego. Eu nunca vou esquecer uma vez uma história que eu acho que foi no livro das virtudes que eu tive acesso, salvo engano, posso estar enganado, que fala uma parábolazinha, né, do urubu e do beija-flor. Diz que o urubu, ele é interessante, né? Ele sobrevoa um campo florido, cheio de flores, mas ele está procurando a carniça, porque é a fonte de alimento, o prazer dele. Ele sente que ele está feliz quando ele está ali na carniça. A gente cansa de ver essa cena, quem mora em Bangu, Padre Miguel e tal, comumente a gente vê essa cena dos urubus ali em torno da carniça, a felicidade deles ali, né? Ok. Em outros lugares também, não é preconceito com Bangu e Padre Miguel não, hein? É porque eu sou de Bangu e eu vi muito essa cena, muito. O urubu, ele sobrevoa o campo florido, mas ele está procurando a carniça. Quando ele vê a carniça no meio daquelas flores, ele desce e fica ali, bicando, tirando as tripas. A gente já viu essa cena, né? E aí você pergunta para o urubu: e urubu, como é que estão as coisas? Ele: tudo uma carniça. Veja bem, ele está num campo florido. Mas se você pergunta para ele como é que estão as coisas, como é que está o mundo, ele diz: uma carniça só. O beija-flor faz diferente, ó. Ele pode sobrevoar um campo de esterco, mas ele está à procura de uma flor e do néctar da flor. Quando ele vê uma florzinha que tenha brotado ali, ele desce e fica ali. E aí você pergunta para o beija-flor que está num campo de esterco, aquele monte de estrume de boi e tal. Você pergunta ao beija-flor: e aí, beija-flor, como é que está a vida ali? Florida e doce. Florida e doce. O encontro com algumas realidades da minha história e da minha vida, que um momento eu olhei de uma forma e no outro momento eu olhei da outra, me ajudou muito a entender que o problema estava mais comigo. Eu decidi olhar para esse momento de minha vida e da minha história como urubu, ou decidi olhar como beija-flor, enfrentar como urubu ou enfrentar como beija-flor esse momento da minha vida e da minha história. No final das contas, eu pude até concluir que bênçãos estavam sempre sendo derramadas. Eu é que realmente, na minha fase urubu, não enxerguei. Na minha fase beija-flor, aproveitei. Como na semana que vem, eu e alguns colegas da minha turma vamos completar, fazer bodas de prata, né, de sacerdócio, vamos fazer 25 anos de sacerdócio. Então tem 2 colegas meus que estão escrevendo diariamente no Facebook sobre a caminhada vocacional deles. Eu até pensei em imitar, porque coisa boa é para ser imitada, mas eu não tenho a metade da memória deles. Os caras lembram coisas de 25 anos atrás como tivesse acontecido ontem. Não tenho. Mas eu tenho feito lá um exercício de lembrar a época de seminário, lembrar isso, lembrar aquilo, tem sido legal. E cada vez mais eu chego a essa conclusão. Em alguns momentos que lá atrás eu enxerguei dessa ou daquela forma ruim, o problema estava comigo. As bênçãos estavam lá, sendo derramadas. Eu é que preferi enfrentar a lá urubu, e não enfrentar e atravessar e ler essa situação no método do beija-flor. Então vamos reconhecer na 6ª promessa, que o Senhor está sempre a lançar bênçãos abundantes sobre os nossos trabalhos e os nossos empreendimentos. Ele que é, como a gente já viu na 5ª promessa, nosso refúgio seguro e, sobretudo, nossa segurança ao longo de toda a nossa história de vida.
Desejo a todos que esse período de novenário, que é sempre um período de bênçãos para a comunidade, este ano vivido de uma maneira como nunca antes, né? Seja igualmente um tempo de bênção. Vamos olhar como beija-flor para essa oportunidade de experimentarmos assim na intimidade do nosso lar, dentro de nossa igreja doméstica, tudo que nós experimentávamos na nossa igreja templo, ou tenhamos experimentado ao longo de nossa vida. Agora toda a bênção que era derramada aqui, continua sendo derramada aqui, mas ela hoje se estende à sua casa, sua igreja doméstica sob as bênçãos do coração de Jesus. Que Deus nos abençoe.